Sobre a guerra no Oriente Médio, todas as mudanças de postura de Donald Trump e este possível eventual acordo pelo fim do conflito, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Professor, muito boa noite, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na tela da CNN. Ontem mesmo trouxemos uma contabilidade feita pelos nossos colegas da CNN de que Trump disse outras 37 vezes que estava perto de um acordo com o Irã. E acaba de chegar uma última informação que ele diz que agora encerrou a guerra, terminamos a guerra com o Irã. Hoje, Donald Trump acabou de afirmar isso. O quanto que essas frases se tornaram algo de fato estratégico, pensado da parte de Donald Trump, ou acabam sendo palavras ao vento enquanto as negociações de fato entram num impasse? Mudou de fato alguma coisa ou seguimos nessa situação sem muitos avanços? Boa noite, Yuri. Olha, o que mudou foi a percepção da população americana ao longo das últimas semanas. A gente tem números novos de pesquisa de opinião mostrando que a população, em sua maioria, a gente está falando de mais de 80% da população norte-americana é contra a guerra do Irã, principalmente porque isso já está impactando a economia aqui nos Estados Unidos. Então, o diesel já aumentou, a perspectiva de aumento de inflação e de aumento do preço dos alimentos. E vale a pena lembrar que no final do ano tem eleição aqui nos Estados Unidos, né, para a chamada midterm election, e os próprios republicanos, o partido de Trump, estão com receio de que isso vai transbordar de alguma maneira para o processo eleitoral. Mas como você bem colocou e a gente viu agora ao longo da programação, não dá muito para acreditar que os Estados Unidos têm uma política coerente a respeito do Irã. As afirmações, né, mais de 30, ao que tudo indica, elas variam por horas, às vezes minutos, dependendo desse tipo de contexto. O Irã vem afirmando que não tem, nesse momento, uma negociação chegando a um final. Então, eu diria que tem um certo desconfio dentro desse processo. E me parece um pouco Trump tentando criar uma agenda positiva, porque, como a gente também olhou mais cedo, a perspectiva é que a guerra durasse 2, 3 semanas. A gente está falando de meses já, o Estreito de Hormuz continua fechado. Então, não me parece boas notícias para quem está buscando uma paz a médio prazo, né? Sem dúvida. E, professor, a Mariana Janjacome, quando estava falando aqui conosco, trazendo as informações de Washington, falou desse ponto da perspectiva de projeção de poder que Trump imaginava ao ter dado início a esta guerra. E, no fim das contas, parece ser o Irã quem tem conseguido, se não uma projeção de poder, mas ao menos uma projeção de resistência maior do que a própria comunidade internacional imaginava. Que avaliação que o senhor faz de que tamanho saem os países envolvidos neste conflito, independentemente de se agora de fato chegamos a um acordo ou se ainda há pontos a serem de fato negociados até a assinatura, se não a assinatura de fato, né, concreta, mas pelo menos um encaminhamento para que o conflito seja considerado extinto? Olha, acho que do ponto de vista mais importante, que é o humanitário, a guerra obviamente é um desastre, né? A gente está falando de morte de pessoas, de civis, em sua maioria, de pessoas pegas nesse fogo cruzado. A gente, além da questão humanitária, que é mais importante, a questão econômica. Então, é um pouco difícil, né? E acho que a sua pergunta é boa nesse sentido, tentar calcular quem que ganha nessa final das contas, porque a gente está falando de uma tragédia. Mas acho que você coloca e ponto um ponto essencial é de que todas as expectativas dos Estados Unidos numa guerra contra o Irã é de que essa guerra duraria semanas. O Irã demonstrou uma resiliência, uma capacidade de responder aos ataques de maneira bastante potente. Lembrando que, inclusive, a liderança máxima, Ayatollah Khomeini, foi morto pelo Irã, pelos Estados Unidos, num ataque. Então, existia a perspectiva do regime cair, de ter revoltas nas ruas. Isso não aconteceu. O Irã demonstrou uma sobrevida bastante potente e não há indícios nesse momento de que tenha ali um caos ou algo para acontecer. O regime conseguiu ficar bastante coeso. Então, sim, o Irã sai, eu acho que dessa guerra, apesar da tragédia humanitária, conseguindo mandar uma mensagem de que é um país resistente e de que é um país que consegue negociar. Pensar um pouco, né, quem está acompanhando a gente em casa, o que aconteceu com a Venezuela, por exemplo, né? Maduro foi sequestrado pelos Estados Unidos, num contexto ali que ele foi levado para Nova York. Hoje, o governo venezuelano
não seria exagero afirmar que quase um protetorado norte-americano, com um depósito de petróleo sendo mandado para os Estados Unidos. Isso não aconteceu com o Irã, né? O Irã resistiu dentro desse tipo de contexto. E acho que isso vai, obviamente, estar dentro da nossa discussão ao longo das próximas semanas para pensar um cessar-fogo, porque não é um Irã completamente destruído, é um Irã que consegue impor, de alguma maneira, a sua vontade, né? Uhum. E no meio desse, um outro ator importante que queria uma avaliação do senhor professor é Israel, que além, né, da diferença histórica com o Irã, desde o regime dos ayatolás e toda a hostilidade que existe entre esses dois países, há toda a questão envolvendo o fronte no Líbano, que parece que Israel mantém ali constantemente, com ataques e mantendo a sua campanha militar. Como é que o senhor vê o papel de Israel neste contexto para as negociações do acordo de paz e como prognóstico, mesmo que haja um acordo entre Estados Unidos e Irã, aparentemente vão continuar as campanhas ali, as ações militares de Israel, principalmente nesta fronteira norte com o sul do Líbano, não? Sim, esse é um componente importante. Eu lembro, numa outra negociação, Yuri, algumas semanas atrás, em que uma das questões mais complexas era justamente a questão do Hezbollah ao sul do Líbano, em que Israel argumentava que não tinha nada a ver com cessar-fogo. Cessar-fogo era entre o Irã, Israel e os Estados Unidos, e Israel se via no direito de atacar o Hezbollah ali ao sul do Líbano, inclusive com morte de civis, e aí gerando até acusações por parte dos Estados Unidos de que aqueles ataques não teriam sido autorizados. Trump supostamente teria ligado para Netanyahu e chamado ele de louco. São sempre afirmações um pouco peculiares, mas é um componente importante porque o Irã vem exigindo que o cessar-fogo necessariamente envolva o Líbano, enquanto que Israel diz que isso não vai se enquadrar. No final das contas, o que a gente está vendo é um resumo um pouco desse processo geopolítico no Oriente Médio. A guerra entre Israel, o Irã e os Estados Unidos envolve também a gente no Líbano, envolve no Iêmen, envolve gente, aliados norte-americanos na Jordânia, que foi atacada ontem, Arábia Saudita. Então, a gente está olhando para um conflito que envolve tanta gente, uma constelação tão grande de atores. Também chegar a um meio termo é bastante complexo. Então, você imagina, Yuri, pode ser que agora a gente anuncie nas próximas horas um início de um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, para horas depois, Israel, por exemplo, atacar o Hezbollah e o acordo voltar atrás. Então é muita gente para negociar, Uhum. o que de novo mostra que, me parece, a paz está um pouco distante nesse momento. Professor, aproveitando sua presença conosco, isso falando, e esse último ponto que você coloca, esses são os atores diretamente envolvidos. E ao longo à medida que esta campanha dos Estados Unidos no Oriente Médio foi se estendendo, deixando de ser contada em semanas e passando a ser contada em meses, muito se fala da perspectiva chinesa deste conflito, do quanto o Xi Jinping está deixando, né, a história rolar, dando corda para enforcado, como diriam no ditado popular. Qual a avaliação que o senhor faz desses outros adversários geopolíticos dos Estados Unidos diante desse impasse, dessa situação que Donald Trump colocou a si próprio nesta campanha com o Irã? Yuri, isso é um ponto interessante, porque eu diria que o impacto para a China tem sido bastante ambíguo. Por um lado, a China vinha comprando ao longo dos últimos anos petróleo com um grande desconto por parte do Irã, à medida que o Irã tinha para pouca gente poder vender petróleo devido às sanções norte-americanas, a China comprava com descontão e se beneficiava dentro desse processo, né? Tinha relações econômicas que efetivamente agora reduziram bastante, principalmente pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Então, por um lado, a China teve um impacto econômico expressivo. Mas, por outro, imaginando e pensando os Estados Unidos como um rival geopolítico da China, né, tem o velho adágio geopolítico que você não deve interromper quando o seu inimigo está fazendo um erro. E, nesse momento, a guerra contra o Irã claramente é um erro. Né? Está gerando impactos negativos para os Estados Unidos internamente e externamente, gera uma comoção importante. Então, a China tem se colocado um pouco distante desse processo, né, deixando os Estados Unidos rodar essa dinâmica, mas a gente teve indícios também ao longo do início do conflito de que existia o compartilhamento de imagens de satélites chinesas com os iranianos, que eles teriam realizado ataques dentro desse processo. Mas, tirando isso, não há uma movimentação tão grande dentro desse processo. Agora, Yuri, olha que curioso. A guerra, por ter durado mais tempo no Irã, fez com que os Estados Unidos tirasse tropas e material bélico da Coreia do Sul, um aliado importante dos Estados Unidos e um rival, de certa forma, da China. Então, a China também se beneficiou desse processo, dessa remanejamento de tropas e armamentos que saíram ali do entorno chinês e acabaram tendo que ir para o Irã, né?